Olá, magnânimos! Quem vos fala é seu anfitrião, Berk, e hoje vamos comentar sobre o assunto da leitura e o bom hábito que ela é em nossas vidas. Quando a gente fala de leitura, né, a gente geralmente, quando vê uma família, né, vê pessoas que têm o costume, né, da leitura, geralmente é influenciado desde muito cedo. E para a gente entender sobre essa questão de influências, eu estava pensando sobre isso essa semana e realmente a gente é muito influenciado pelo nosso núcleo familiar. Muito, muito mesmo. E se você parar agora para refletir comigo, pare e pense no seu pai, na sua mãe, nos hábitos que eles possuem e veja assim, muitos deles, né? Claro, dependendo da sua idade. Eu estou dizendo ali dos 25 para frente, certo? Porque quando a gente é muito jovem, adolescente, a gente fala: nossa, meus pais são muito, muito errados, antiquados, etc. E eu não acho legal o jeito que eles vivem, né? Tem muito adolescente assim, que é realmente aquela fase rebelde, né? Que a gente tem, nem que seja no interior da nossa mente. Esses pensamentos, eles existem. Mas, ao passar do tempo, ali nos 25, por aí pra frente, claro, depende de cada pessoa, a gente começa a reparar muitos hábitos, né, que a gente via nos nossos pais, que a gente está, né, fazendo no nosso dia a dia. Então, bons hábitos como hábitos ruins, a gente adquire sim no nosso núcleo familiar. E quando eu falo núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, etc, tá? O núcleo. Então, nesse caso, a leitura não é diferente. Então, se a gente desde muito cedo é influenciado ao hábito da leitura, com certeza, tá? Isso com certeza é algo que tem muito mais facilidade de acompanhar a gente durante a nossa vida. E pode ter certeza, isso é um hábito incrível. Então, se você é pai, mãe, né, ou pretende ser um dia, é um bom hábito para você influenciar seus filhos. Porque hoje a gente vê, né, muitos pais que, eu tenho muita coisa para fazer, não tenho tempo, vai lá e já dá um celular para a criança, dá um videogame, tá? Não tem problema, né? Eu, por exemplo, desde muito cedo, né, depois, na fase ali da infância, eu sempre gostei de videogame, etc, né? E eu de fato não vejo que é algo errado, até porque é um hobby, a gente necessita de hobbies para viver, né? A gente não pode viver só de ler, trabalhar e tudo mais. Isso nos torna uma pessoa realmente muito chata e infeliz, querendo ou não, né? Então a gente precisa dos hobbies. Porém, bons hobbies como a leitura, né? A gente pode influenciar sim nossos filhos e etc, né? Só para apontar aqui, eu não tenho filhos, tá? E, e eu acho muito bacana, muito bacana. Eu sempre achei muito bonito pessoas que leem. Vou dar um exemplo do meu avô. Meu avô já falecido por parte de pai. Ele sempre quando eu ia na casa dele, né? Ele morava em outra cidade. Eu sempre, quando eu chegava lá, no final do dia, né? Ele sempre estava na sua poltrona lendo um livro, né? Claro, eram livros enormes, assim. Imagina a carga, né? Que ele não tinha ao longo da vida, a habilidade da leitura por realmente ler todos os dias. Então, fora o que ele lia sobre o trabalho dele, etc., né? Que ele nunca parou de fato de trabalhar. Então, ele é um grande homem, inclusive, foi um grande homem. E eu acredito que pessoas que fazem grandes feitos sempre ficarão marcados na história. Foi o caso dele. Então, é uma pessoa realmente de valores. E quando eu via ele, sabe, eu realmente tinha, sabe, orgulho, né, obviamente, mas eu me admirava em ver, sabe, uma pessoa ali focada, lendo, e de fato ele não fazia aquilo por obrigação. Um idoso, ele não ia perder o tempo da vida dele fazendo algo ou para agradar alguém, ou para mostrar, nossa, olha como eu sou culto. Não, ele realmente gostava. Então são hábitos que a gente cria. Então a gente realmente, quando a gente quer criar bons hábitos, nossa mente, nosso cérebro,
Ele vai tentar nos dizer, não, fica nesse celular, fica ali, liga o videogame, liga o seu computador, vamos olhar um Instagram, né? Vamos ver redes sociais, TikTok, que são o quê? Dopaminas fáceis, tá? O nosso cérebro ele não entende que aquilo ali é uma rede social, por exemplo. Não, ele entende que aquilo ali é uma fonte rápida de dopamina, né? Eu consigo é, receber essa dopamina fácil com esses vídeos curtos e etc. Então a gente fica ali como se fosse um viciado de fato, né? Como tem vício em drogas, esses é um tipo, né, de vício também, muito grave, inclusive, que pega uma grande parte da sociedade como um todo. Então tem um grande risco também. Então, um hábito, por exemplo, da leitura, ou consumir mais água, praticar exercício físico, são bons hábitos. O nosso corpo, ele basicamente não quer, porque ele tem que fazer um esforço a mais, né, para chegar naquela dopamina que poderia receber num vídeo curto, por exemplo. Então, a gente realmente tem que nos forçar, né? Tem estudos que dizem que em 15 dias, né, tudo que a gente faz durante 15 dias acaba virando um hábito. Então, não sei até onde, né, isso realmente é de fato verdade, porém, acredito fielmente que facilita muito, né, a gente manter o foco nessas coisas. Então, se a gente quer adquirir bons hábitos, não custa, né? A gente tem tantos dias aí durante um ano, durante a nossa vida, né? Por que não tirar 15 dias para tentar algo que vai nos fazer bem, que vai nos acrescentar, né? Como pessoas, como cidadãos, enfim, como familiares, né? E, e o hábito da leitura, agora, né, depois de devagar tanto assim, é, como isso está me atingindo, tá? Para deixar claro, eu não tenho o hábito da leitura. Eu não tenho, infelizmente. E assim, eu não me recordo da minha infância de ter sido de fato influenciado, né, a ter esse hábito da leitura. Claro, eu tinha a questão da escola, né? Estude, estude, estude. Enfim, eu tinha, né, essa influência, né, essa pressão por parte dos pais, obviamente. Todo pai quer que você estude, quer que você vire alguma coisa, mas eu não me recordo de. É claro, eu ganhava livro aqui, ali, mas não tipo, tira esse tempinho e vai ler. Sabe? Essa coisa que, de fato, eu acho que até uma certa idade, os pais têm que, sim, tipo, falar, faça isso, 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 isso. Entendeu? Não pode deixar tão aberto assim. Porque até os 7 anos, se não me engano, a gente ainda está sendo extremamente influenciado em todas as nossas atitudes. Então, nossos costumes, né, nosso caráter, enfim, está sendo moldado ainda. Então, realmente, os pais, eles não estão ali só para gerar, só para nutrir, né, para até chegar à vida adulta. Não, eles são responsáveis também em direcionar aquela pessoa a ser uma boa pessoa. E tu ter bons hábitos te torna realmente uma boa pessoa, não só para a sociedade, mas para si mesmo, né? Para si mesmo, com certeza. Então, por exemplo, uma pessoa, né? Isso não é uma regra. Porém, pensa comigo, se uma pessoa tem um costume da leitura, né? Eu leio bastante, eu gosto de ler realmente. Eu acredito que é muito mais fácil para essa pessoa estudar para um concurso futuramente, para estudar para a faculdade, ter que ler, né, material, do que uma pessoa que não tem o hábito da leitura. Eu acho que, com certeza, para a pessoa que não tem esse hábito, vai ser muito mais maçante, muito mais chato, né? Então, são coisas que a gente pode facilitar, sim, na vida do nossa prole, né? E E eu não tive, sabe? Eu não tive essa influência direta, assim, Berk, estude ali, faça isso, faça aquilo, né? O estudar sim, mas eu digo, pegue um livro. Quem sabe antes, tipo, antes de ir pro PlayStation 1, vamos ler um pouco, vamos, né? Enfim. E eu não sei você, cara ouvinte, se você tem o costume da leitura, deixe aí nos comentários. Ou se você está tentando adquirir, eu acho bonito, né? Esse costume, etc. Porque eu acho incrível, acho incrível. E assim, no meu quarto, né? Eu moro sozinho,
numa casa no campo, vamos dizer assim. E no meu quarto, para não mentir, eu até estou verificando aqui, mas é de verdade, eu só tenho uma foto, né? Uma foto. Num pequeno hack que eu tenho ali. Que seria o meu vô, que eu comentei há pouco, e eu, pequeno. Então, de fato, o meu vô, ele tem uma influência muito pesada, sabe? Em quem eu quero ser. Então, eu acho que a gente precisa disso. O meu pai, que é filho dele, ele é uma pessoa realmente muito boa também, né? De coração e etc. Um cara trabalhador. Porém, essa questão, né, de instrução, sabe? O meu pai sempre foi uma pessoa muito do trabalho, né? E etc. Sempre foi atrás, assim, nunca nos deixou nada, né? Nunca faltou nada. Sempre foi atrás do melhor. Então, realmente, eu tenho ele como. Tenho muito orgulho dele, agradeço muito por ser meu pai. Porém, né, a gente tem que ter pessoas, né, que. Acredito que todo mundo tem, né? Pessoas que a gente admira, que a gente tem que ter um norte. Por que tem o norte? Por que a gente vai pro norte? Exatamente porque é uma direção que vai te levar em determinada coisa, né? Em determinada objetivo, que é o caso a gente ter pessoas que a gente tem, que a gente se espelha para chegar em alguma coisa ou ser alguém na vida, que é no caso o meu vô. Então, eu você deve pensar, nossa, mas o que será que ele está tentando ler? Eu tô lendo a saga de Nárnia. Exatamente, a saga de Nárnia. E deixa eu ver, são 7 livros, 7 livros. Se eu não me engano, eu estou no quinto livro. Quinto livro. E, e o quinto livro é referente ao último filme que a gente tem aí de Nárnia, que são As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada. E assim, claro, se a gente for pegar a questão da história de Nárnia, né, quando foi escrita e tudo mais, foi pelo Lewis, né, que ele é da mesma época lá do Tolkien, e, e posso estar enganado, mas ele escreveu, né, as Crônicas de Nárnia durante a Segunda Guerra Mundial, e, e assim, o principal objetivo dele, se vocês verem a história, né, que as crianças estão durante a guerra, então os pais, por exemplo, vão pegar o Leão e o Guarda-Roupa, né, que é o primeiro filme, que é o mais famoso, assim, né, o que chamou a atenção das pessoas, né. Eu acredito de todas as idades, né, de todas as idades, não é só pro cunho infantil, né, então de todas as idades. E o que acontece? Se a gente for ver, está rolando uma guerra, né? Os pais das crianças estão afastados lá na guerra e eles são, né, enviados para uma mansão de um tio deles distante, né? Um tio aparentemente um estudioso muito rico, né, que tem uma casa bem grande. E dos quartos dessa casa tem o guarda-roupa, que daí, né, de fato, a Lúcia, né, que é a mais nova ali dos irmãos, ela acaba, né, durante uma brincadeira ali de pega-pega, né, de esconde-esconde, tá? Esconde-esconde, perdão. O Pedro, que é o mais velho, começa a contar e eles vão se esconder. E ela encontra esse guarda-roupa aí, que só tem ele, né, num quartinho. E ela acaba entrando ali para se esconder e quando vê, entra no mundo gélido de Nárnia, né, que era governada lá pela grande feiticeira branca. Então, claro, não vou ficar muito a fundo sobre realmente Nárnia, né, porque não é o intuito, aqui é a questão do hábito da leitura, mas inclusive pretendo trazer, quem sabe, né, conversas aqui referente a alguns livros, né, o que que eu acho, enfim. Mas se tu for ver que bacana, pensa bem, crianças durante a guerra, né, tem essas brincadeiras internas ali que não tem espaço, não pode ir pro meio exterior, e acaba de um guarda-roupa virando todo um mundo. Então, olha que incrível, né? O que que ele quis, né? O Lewis
que ele quis trazer nesse enredo de Nárnia. É que ele fez essa história para as crianças na época lá, né? Para as crianças de fato se entreterem durante toda aquela guerra, porque não conseguiam brincar pro lado externo. Não... É difícil tu explicar para uma criança que é uma guerra, né? Por que que as pessoas chegam a essa finalidade. E, é, e ele, né, quis mostrar que do ambiente a mente da criança consegue criar, né, mundos e etc. E toda uma magia ali envolvida. Perdão. E então, se for ver, só o intuito, né, da criação das Crônicas de Nárnia já torna algo memorável, né? O cara é incrível, né? O Lewis ele tem muitos livros, né? Ele é tão grandioso como o Tolkien, né? E é assim, é muito legal, tá? Se você, teve já curiosidade de ler, é um livro infantil. Olha, ele é um livro de aventura, tá? Então ele não tem aquele cunho de fato infantilizado, né? Até porque naquela época as coisas de fato eram não eram tão restritas assim. Então a gente realmente vê de tudo, né? A gente vê de tudo ali durante a história. Então realmente é uma coisa que compensa, vale a pena, tá? Vale a pena. E assim, durante esses 5 livros que eu já li, né? Tem muita coisa que eu nunca vi na minha vida, sabe? Porque a gente viu 3 filmes, né? E tem tipo, por exemplo, O Menino e o Seu Cavalo, um dos livros, que não conta em nenhum dos filmes, etc, né? Porque por exemplo, Príncipe Caspian é o segundo, né? O segundo filme. Daí se trata do livro do Príncipe Caspian. A Viagem do Peregrino da Alvorada pega a história, né? Do filme da Peregrina da Alvorada. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa também pega, enfim. Então todos os outros livros são histórias que a gente nunca viu e a gente só vai conhecer lendo. Então, muito bacana. Eu aconselho, né? Eu realmente gostei bastante. E, e assim, eu tô nesse processo, sabe? Tipo, por exemplo, hoje eu não li. O livro está aqui do meu lado, eu não li, né? Ontem eu li. Enfim, eu tenho que. Eu quero chegar num ponto que o meu cérebro pense: nossa, não, eu preciso ler. Nossa, é uma coisa. É o hobby que eu preciso, entendeu? Eu preciso daquela distração, eu preciso entrar naquela história, naquele mundo. Claro, por que que eu comecei, né, a tentar criar esse hábito da leitura com uma história, entre aspas, infantilizada? Porque é fácil a leitura. É fácil, embora o Lewis não seja, né, um escritor que infantilize demais a escrita, é uma leitura fácil, né? É diferente de pegar uma literatura clássica, por exemplo. Daí, realmente, a pessoa que não tem o hábito, ela vai largar de mão, porque não entende nada o que a pessoa está falando. Fica difícil de entender, mesmo que em português. Então, você, o que que eu dou de conselho, é claro, né? Eu quero daqui, sei lá, alguns meses falar para vocês, nossa, eu tô lendo e tal, eu adquiri o hábito, li tantos livros e etc, tô gostando. Eu quero chegar nesse ponto, mas eu quero também compartilhar o meu processo, que é o mais difícil, é o processo, né? Depois que tu tá acostumado, é fácil, né? Mas pegar o hábito, o bom hábito, é um processo. E, e assim, pega um livro fácil. Um livro fácil, assim. Leia um, leia outro. Eu tô desde o ano passado nessa, sabe? Nesse pequenos passos aí. Fiquei muitos meses parado, erro meu. Mas eu li o livro O Mago. O primeiro livro, assim, que eu terminei, que depois da minha vida adulta, de fato, foi O Mago, do Paulo Coelho, né? É, que ele fala sobre a questão do caminho de Compostela, né? Quando ele fez o caminho de Compostela. É um pouco confuso porque o Paulo Coelho ele mistura misticismo com realidade, então tu não sabe até que certo ponto é real isso, sabe? Porque eu não sei, agora de fato eu não sei afirmar para vocês se ele fez o caminho de Compostela quando ele era mais jovem.
porque ali no meio disso tudo ele misturou muito misticismo, né? Que a gente sabe que de fato, talvez não, de fato não aconteceu, mas ele, né? Enfim, eu gostei do livro. É, assim, o Paulo Coelho, se eu falar mal do Paulo Coelho, meu Deus, né? O cara, ele é conhecido internacionalmente, né? Em escolas norte-americanas eles leem, não é o Mago, é o outro, tem um outro livro do Paulo Coelho que é extremamente famoso, que eu quero ler também porque é muito famoso, quero ver o que de fato, né, o que que traz ele tão famoso. Mas eu li ele no Kindle, né? Então eu tenho um Kindle já há alguns anos e eu não utilizo ele, sabe? Então essas coisas me incomodam, da minha pessoa mesmo, sabe? Então é uma coisa que eu quero evoluir, eu quero ir atrás, eu quero ter o costume, sabe? Se um dia eu ter um filho, ele vai ser influenciado por essas coisas, para pro bem dele, sabe? Porque é muito bom tu conversar com uma pessoa que lê, porque a pessoa realmente ela tem embasamento de muita coisa, ela não fica perdida, ela fala muito bem, escreve muito bem, né? Então, isso tudo é ótimo, só vai trazer benefício. Por que que tu não vai influenciar? Por que que hoje você aí não começa? Todo mundo tem um livrinho, um livro ali largado que você tem um breve interesse, ou você comprou, você ganhou. Pega esse livro, comece a ler, comece a pegar esse hábito. Quem sabe, daqui uns meses, eu e você aí que está escutando, a gente não fale, nossa, que legal, comecei, agora eu tô tendo esse bom hábito e vou levar pro resto da minha vida. Isso é extremamente satisfatório, satisfatório, com certeza. Mas é basicamente isso que eu queria falar, não queria me prolongar muito mais. Agradeço, né, a sua participação, por parar, ouvir, né, o que eu tenho a dizer. Se quiser alguma sugestão, quiser deixar, né, alguma sugestão, quiser, enfim, falar assim, ó, eu leio, pá, achei bacana, não gostei, enfim, deixa seu like, seu dislike, mas o importante, né, é a gente compartilhar sentimentos, compartilhar conhecimentos, certo? Um grande abraço, valeu!